Já anunciaram os ganhadores do Nobel e do Ig Nobel desse ano, então vamos conhecer os novos laureados. O Nobel de Literatura de 2023 foi para o escritor e dramaturgo Jon Fosse, da Noruega, por suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível. Ele é autor de quase 20 livros, com mais 10 livros de poesias, muitos ensaios e mais de 40 peças teatrais. E ele escreve em Nynorsk, que é uma outra versão do norueguês menos comum. Ele disse inclusive que ele vê esse prêmio como um reconhecimento para essa língua. Seu primeiro livro foi escrito em 1983 e, de acordo com a Academia Real Sueca de Ciências, a sua obra-prima foi uma trilogia que é intitulada Septology. Foi finalizada agora em 2021. É composta por 3 obras: O Segundo Nome, Eu Sou Outra Pessoa e Um Novo Nome. Todas essas em tradução literal para o português, porque ela ainda não está aqui no Brasil. E vocês vão me perdoar, mas eu não vou me arriscar a falar Nynorsk aqui pra vocês, ok? Aqui no Brasil ele já tem 2 livros publicados. O primeiro deles se chama É Alice e o segundo se chama Melancolia. Então fica aí disponível caso alguém tenha curiosidade para conhecer a forma de escrita dele. Ou se vocês quiserem esperar um pouquinho mais, a série Septology, que é a tal obra-prima dele, ela vai ser publicada aqui em 2025. E daí, seguindo a tradição de premiar pessoas brancas do norte global, o prêmio de medicina foi para uma pesquisadora da Hungria e um pesquisador dos Estados Unidos, por descobrirem a tecnologia do RNA mensageiro, que permitiu o desenvolvimento de vacinas que salvaram milhares de pessoas durante a pandemia de Covid-19. O Nobel de Física foi para uma pesquisadora francesa, para um húngaro e para um estadunidense, por criarem uma tecnologia que permite medir o movimento e as mudanças de energia dos elétrons, o que não só abre as portas para o desenvolvimento de muitas novas tecnologias, como já tem aplicações reais na eletrônica e na medicina. O prêmio de Química foi para um francês, para um estadunidense e para um russo, pela descoberta e síntese de pontos quânticos que formam cristais, que são utilizados hoje para dar coloração em luzes de LED e em nanotecnologia. A parte curiosa é que justamente o tamanho das partículas do nanocristal que determina qual vai ser a cor que ele vai ter. Hoje em dia a gente conhece essa tecnologia nas TVs de QLED, o que é justamente do quântico, dos pontos quânticos. E o Nobel da Paz foi para a jornalista e ativista Narges Mohammad, do Irã, pela luta contra a opressão das mulheres e pela promoção da liberdade e de direitos humanos no Irã. Ela que inclusive está presa nesse momento. Ela está presa numa condenação de 10 anos e 9 meses e 154 chibatadas por ações contra a segurança nacional do Irã e propaganda contra o Estado iraniano. Ela que inclusive já foi presa 13 vezes nas últimas décadas, justamente por conta do seu ativismo, e a esperança é que esse prêmio Nobel e essa visibilidade ajude na situação dela. Então agora a gente vai pra premiação mais importante, porque eu só fiz esse vídeo de verdade pra falar do Ig Nobel. Se eu não falasse do Nobel primeiro, ninguém ia assistir ele. Caso você não conheça, o Ig Nobel é uma premiação organizada pelo professor Mark Abrahams, de Harvard, e ela é mantida por uma entidade ligada à publicação Annals of Improbable Research, que são os anais de pesquisas improváveis. E o slogan da premiação é que eles honram pesquisas que primeiro te fazem rir e depois te fazem pensar. Vocês vão entender como é a pegada do negócio. E é meu grande orgulho dizer que das 33 edições da premiação, o Brasil já ganhou 7 prêmios. Brasil! Porque o Hexa pode não ter chegado para a seleção, mas o Hecta já chegou para os pesquisadores há muito tempo. Vamos dar o seu devido valor para a ciência brasileira, ok? Mesmo que esse ano nenhum brasileiro tenha ganhado, ainda tem várias pesquisas muito interessantes. Então vamos lá. Esse ano o prêmio de literatura do Ig Nobel foi para os pesquisadores Chris Mullin, Nicole Bell, Merita Turnen, Arina Baharin e Akira O'Connor, da França, Reino Unido, Malásia e Finlândia, por estudarem as sensações que as pessoas sentem quando repetem uma única palavra muitas vezes. O que eles descobriram é um fenômeno de saciação semântica. É uma mistura de um processo de dissociação cognitiva com outro chamado jamais vu. O jamais vu é o oposto do déjà vu. Então o déjà vu é o processo de familiarização das coisas que você não tinha contato, e o jamais vu é o processo que acontece quando você tem tanto contato com uma coisa que você começa a estranhar ela. E aí eles estudaram como tanto esse processo quanto a dissociação cognitiva sobre os objetos sendo as palavras repetidas aqui no caso, alteram a memória que você tem sobre eles. O prêmio de Química e Geologia foi para um polonês, por explicar porque muitos cientistas gostam de lamber pedras. Eu vou ter tanto trabalho editando esse vídeo, porque eu vou rir tantas vezes aqui no meio, mas deixa eu falar. O prêmio de Engenharia Mecânica foi para pesquisadores da Índia, Malásia, China e Estados Unidos, por reanimar aranhas mortas para usar como ferramentas de agarrar mecânicas. O prêmio de Saúde Pública foi para um pesquisador sul-coreano, por inventar o Stanford Toilet, que é um dispositivo que usa um conjunto de tecnologias para monitorar e rapidamente analisar substâncias excretadas por humanos. É uma privada, então imagine qual é a substância que está sendo excretada. O que parece muito nojento, mas pode ajudar a detectar previamente várias doenças. Você meio que poderia checar a sua saúde toda vez que você fosse pro banheiro, entendeu? É inteligente e prático. Só levemente nocivo, eu acho. O prêmio de comunicação foi para pesquisadores da Argentina, Espanha, Colômbia, Chile, China e Estados Unidos, por estudarem as atividades mentais de pessoas que são especialistas em falar ao contrário. O prêmio de medicina foi para os pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá, Macedônia, Irã e Vietnã, por usar cadáveres para explorar se tem o mesmo número de pelos em cada uma das 2 narinas das pessoas. Spoiler, a esquerda é mais peluda.
O prêmio de nutrição foi para 2 pesquisadores do Japão, por experimentos para detectar como rachis e canudos eletrificados podem mudar o gosto da comida. Ela fica mais gostosa, óbvio. O prêmio de educação foi para pesquisadores de Hong Kong, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Estados Unidos e Japão, por metodicamente estudar o tédio em professores e alunos. Muito importante. O prêmio de psicologia foi para 3 pesquisadores dos Estados Unidos, por estudos que eles fizeram em 1968, antes tarde do que nunca, por experimentos numa rua urbana para ver quantos pedestres paravam para olhar para cima quando viam estranhos olhando para cima. E o último prêmio de física foi para pesquisadores da Espanha, Galícia, Suíça, França e Reino Unido, por medir a extensão em que a mistura de água dos oceanos é afetada pela atividade sexual das anchovas. Não subestime as anchovas, elas são muitas. E foram esses os ganhadores desse ano. Se você quiser, você pode assistir toda a cerimônia de premiação do Ig Nobel na íntegra no YouTube. Ou pra quem tiver interesse também, eu recomendo vocês ouvirem os 2 episódios especiais sobre o Ig Nobel que o podcast Naruhodo faz. Todo ano eles fazem uma cobertura intensa sobre a premiação. Eles leem todos os artigos, explicam todas as pesquisas ganhadoras, o que é interessante, o que é curioso e o que é importante sobre elas também. Afinal, elas te fazem rir, mas depois te fazem pensar, porque muitas dessas pesquisas são muito mais relevantes pro seu dia a dia do que parece a princípio. Então foram esses os laureados. Espero que vocês tenham achado interessante, espero que vocês tenham achado curioso e espero que vocês tenham rido bastante com o Ig Nobel. E valorizem a ciência mundial. Beijos!